Olha, Ademar, eu acredito que primeiro nós devemos respirar fundo, lembrar daquilo que conversávamos lá no início da pandemia, que era viver um dia de cada vez. É muito difícil estabelecer um prognóstico, uma linha de ação para uma linha de tempo muito maior e responder a cada momento da melhor forma que convir. Este momento em específico ele exige extremo cuidado, extrema cautela. ah, não é só em Lagoa Vermelha, é importante que se diga, é algo que está É geral. acontecendo em todo o Brasil, mas extremamente preocupante pela velocidade dos casos, pela agressividade em alguns momentos a determinadas pessoas. Nós estamos chegando aí a 17 vítimas. Eu gostaria de deixar minhas condolências às famílias das pessoas que, por mais que, Ademar, talvez existissem outras questões, é um fator desencadeador de uma enfermidade bastante Acaba difícil acelerando. e bastante difícil de lidar. Existe essa questão de isolamento que traz toda uma dificuldade tanto para o paciente quanto para os familiares. Então, as nossas condolências, extremos sentimentos e pedido à nossa população que a gente possa ter principalmente empatia, Demar, que é justamente poder se colocar no lugar do outro, poder imaginar que uma das coisas que a gente percebe que está acontecendo hoje, quando nos aproximamos dos 1.000 casos confirmados, Ademar, é que uma grande maioria dessas pessoas acaba não desenvolvendo sintomas severos. E aí acaba na sua comunicação com o seu círculo de influência, muitas vezes externando essa posição em relação à forma como foi o seu enfrentamento. Mas uma das coisas que é possível qualquer um perceber e que os médicos também o ressaltam é que não existe um padrão nesta enfermidade chamada Covid-19. Nós não temos como saber, Ademar, como meu organismo reagirá, como o seu organismo reagirá. E é por isso que eu apelo para a empatia dos nossos cidadãos, pensando que, se não por si, por aqueles que lhe rodeiam, por aqueles que convivem conosco, que a gente faça o que estiver ao nosso alcance para reduzir a proliferação. Também faço um apelo para que, quando no menor dos sintomas, né, que se procure essa assistência médica, que se faça essa intervenção médica desde o início, porque estão hoje mais evidente ainda com casos de Lagoa Vermelha, que a intervenção precoce junto à doença, ela traz uma menor severidade, por consequência, uma menor necessidade de internações e assim se consegue dar uma melhor assistência aos enfermos. Porém, faço esse apelo justamente considerando o momento do ano em que nós vivemos, considerando os acontecimentos que têm sido dos últimos meses, justamente quando se percebe hoje, Ademar, que diferente do que se tinha uma imaginação comum de que o risco estava no desconhecido, estava fora de casa, por assim dizer. Hoje o que a gente tem percebido que é justamente nesses momentos em que a gente relaxa, que é perto do nosso ambiente de trabalho diário, é no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amigos mais próximos, é que tem ocorrido um grande número de contaminações. Não há como saber uma resposta de cada organismo, então peço cautela a todos os nossos cidadãos. E uma situação que preocupou bastante é de que nas últimas semanas tivemos uma média aí de 20 casos por dia, uma média. Teve um dia que houve 41 casos, isso de alguma forma assusta. O que preocupa mais ainda também, prefeito, Passo Fundo, que é a referência maior aqui de Lagoa Vermelha, está com os leitos de UTI lotados. E também outros municípios que possuem esse atendimento de maior complexidade, da mesma forma Verdade. sobrecarregados. E sem essa perspectiva, Ademar, de que a gente tenha, eu acredito que em relação aos números de leitos, eles serão aumentados novamente a nível de estado que ocorreu, Ademar, que quando houve aquela estabilização em um determinado platô da doença,
houve o retorno das outras atividades médicas, como as cirurgias eletivas, os ambulatórios referenciais voltaram a funcionar e, por consequência, menos leitos ficaram específicos para o Covid. É muito provável que, com esses números que se apresentam, essas instituições retornem a ter um aumento de leitos direcionados especificamente ao Covid. O que isso significa? A interrupção da prestação de outros serviços que nós sabemos também é prejudicial à nossa sociedade, que acaba ficando na espera, por assim dizer, pela essa prestação de serviços muitas vezes importante nas mais diferentes áreas da medicina. Mas acredito que haverá, por parte do governo do estado, essa questão. Em Lagoa Vermelha, é importante que se diga que nós estamos no nosso máximo, né? Desde o mês de junho, se não me falha a memória, ou maio, perdão, nós tivemos o estabelecimento de uma crescente do número de leitos, né, e chegamos a 20 leitos. E hoje nós não imaginamos tanto estrutura física quanto capacidade de atendimento no quesito de pessoal, ou seja, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, para que se possa aumentar. Então, Lagoa Vermelha também está em seu ápice. A diferença é que nós não reduzimos a oferta de leitos durante este período. Muitos municípios o fizeram, muitas regiões o fizeram. Nós não fizemos, acredito que foi a decisão acertada, e, no entanto, agora nos aproximamos de uma sobrecarga do sistema. Também é importante que se mencione a condição dos nossos profissionais de saúde. Já um esgotamento físico, psicológico, é um trabalho desgastante, Ademar, é um trabalho que exige bastante, então quero aqui deixar publicamente a minha parabenização, o meu reconhecimento a todos esses profissionais, tanto do município quanto aqueles que prestam serviço para o Hospital São Paulo, pelo seu trabalho que vem sendo feito. Pedir que continuem sabendo e reconhecendo as dificuldades do momento, mas que acredito que neste momento, com uma união ainda maior de todos nós poderemos superar este momento complexo e difícil. Exatamente. Aqui temos 12, o Paulo informava, leitos ocupados. Isso, são 12 leitos ocupados neste momento, é o que me parece. Isso. Tem ocorrido cobrança, as opiniões se dividem, prefeito, os que pedem que haja um fechamento, medidas drásticas, rígidas, outros nem tanto. É uma situação bem complexa, hein, prefeito? O que difere hoje, Ademar, que a gente aprendeu neste momento de pandemia a conviver. Então vamos lá, em relação àquela postura que se teve lá no início do fechamento de algumas atividades. A minha posição pessoal hoje, Gustavo Bonotto, prefeito de Lagoa Vermelha, é que a menos que venham ordens, digamos assim, que nós sejamos obrigados a seguir, nós não o faremos. Pelo que, Ademar? O que se percebe em relação aos contágios? É lógico que hoje, com esse número de casos ativos, há contaminação em todas as partes, em todos os lugares. Mas em determinado momento, quando nós estávamos com aquele platô de contaminação, eram justamente nestes momentos mais de relaxamento do nosso. Justamente com o nosso círculo mais íntimo de amigos, com nossos familiares e muitas vezes naquele ambiente de trabalho quando a gente relaxa. E, Ademar, acho que é importante que façamos uma autocrítica. Acho que todos relaxamos em determinado momento. Vão-se lá quase 8 meses, né, deste enfrentamento da pandemia, então há um esgotamento também psicológico de toda a população e é necessário que a gente reconheça que em determinado momento relaxamos, né, e acredito que agora seja o momento justamente da gente voltar a adotar aquela máxima cautela. Porém, essa questão da restrição de atividades comerciais, eu não vejo a correlação em relação ao aumento do número de casos e é algo que não se pode fazer isoladamente, Ademar. Vou citar como exemplo, quando nós saímos daquele platô de 35, 40 casos confirmados para passar para 70 e 80, que é uma consequência do que nós temos hoje, mais de 150 pessoas confirmadas em Lagoa Vermelha. Os focos, Ademar, foi uma festa em um município vizinho,
uma viagem de férias, que no seu retorno houve a contaminação da sua casa. É lógico que não é possível você mensurar e identificar todos os casos, ainda mais nessa quantidade. Mas essa correlação, Ademar, ela é hoje praticamente em todos os ambientes que nós convivemos. Então, se é para se ter cuidado, se é para se ter cautela, é em todos os ambientes, em todos os locais. É lógico que quem puder se preservar mais e evitar grandes contatos e fluxos com pessoas, ótimo e melhor. Mas também é necessário que nós enfrentemos esse momento difícil adotando essa cautela e esses cuidados de uma forma ainda mais incisiva do que fazíamos. Um dia de cada vez. E hoje o dia é mais complexo do que já fora em todo este momento. E é por isso que precisamos colocar a mão na consciência e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para evitar uma máxima propagação, se não por nós mesmos, por aqueles que nós amamos.